Sejam bem-vindos. Neste nosso capítulo 4, incluiremos também dentro do tema da ressurreição o assunto sobre a tribulação e o anticristo. Comecemos examinando Mateus 24, verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Jesus começa a comparar a sua vinda e os eventos da sua vinda, semelhante às dores que antecedem ao parto de uma grávida. Em Romanos 8, 22, está escrito: Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esse termo dores de parto é citado em muitas partes da Bíblia, comparando os eventos, as tribulações que acontecerão antes da vinda do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5, verso 3, está escrito: Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Os terremotos, as tempestades, as fomes, as guerras, elas não são algo que acontecerão sem pausa. Elas são como dores que dão pausas de uma para a outra. E haverá um momento em que as pessoas pensarão que se viram livres dessas dores. Mas a destruição para os ímpios que não se arrependerem, para os ímpios que não se prepararem para o reino dos céus, esses sim serão destruídos por conta da volta do Senhor Jesus. Apocalipse 12, 2. Está escrito: E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Mais uma vez, aqui em Apocalipse, ele coloca a figura de uma mulher grávida, que sofre dores de parto, prestes a dar à luz. No verso 6, usando a mesma figura de linguagem, está escrito: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Não vamos examinar todos os aspectos da profecia, mas vamos examinar que haverá tribulações. O povo de Deus observará isso como sinais que antecedem a vinda do Senhor. E o Senhor espera que o povo tome uma atitude de ir para o lugar onde ele irá preparar. Alguns defendem que as pessoas serão arrebatadas no momento da tribulação. Mas nós veremos onde será esse lugar que o Senhor tem preparado. Já antecedo para cada um dos que nos ouvem que este lugar é o deserto. O povo de Deus terá que se afastar das multidões e das cidades iníquas. Vamos prosseguir a leitura em Mateus 24 e vamos ver as próprias orientações do Senhor Jesus. Verso 9, leiamos: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Haverá, além de guerras, terremotos, fomes, haverá uma perseguição também, uma intolerância religiosa. Verso 11: E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a transgressão da lei de Deus, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Os salvos terão que perseverar até o fim. Eles terão que passar por meio de todas essas tribulações, inclusive a perseguição religiosa. Eles terão que passar por meio de um esfriamento do amor, mas eles vão ter que perseverar até o fim. Logicamente, até aqui vemos que durante esse período de tribulação, o povo de Deus estará sim
aqui na Terra. E na verdade esse período das primeiras dores já acontece há algum tempo. Guerras, fomes, é inegável, terremotos que vêm acontecendo. Esse é o princípio das dores, mas o momento da grande tribulação, que alguns defendem que os salvos serão livrados através de um arrebatamento para o céu, vai começar após o verso 14. O verso 14 está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. No verso 13 falou que quem perseverar até o fim será salvo. E aqui fala que quando o evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim. Esse fim que está escrito aqui não está escrito que é arrebatamento. Mas esse fim aqui é o fim da missão de pregar o evangelho a todas as nações. Quando o povo de Deus pregar a todas as nações, então ela terá cumprido a sua missão. Veja que o verso 15, logo após esse 14 que fala verá o fim, o 15 mostra que o fim mesmo de todas as coisas não veio, foi apenas o fim da pregação. Então, quando o povo tiver pregado o evangelho, o povo de Deus tiver pregado o evangelho, verso 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, se estiverem na Judéia, fujam para os montes. Veja que quando chegar o fim da pregação do evangelho, alguém nesse mundo aqui se assentará em uma posição de santidade, querendo ser santo, em que o povo de Deus é aconselhado a fugirem. O povo de Deus irá para onde? Apocalipse falou que é para o deserto. Aqui Jesus convida os que estão na Judéia para fugir para os montes. O verso 17, quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de casa. Quer dizer, é uma fuga urgente quando esse pretenso santo assumir esse trono de santidade no mundo. Não dá tempo de programar uma mudança, mas é um tempo de fugir imediatamente se ainda não tiver saído desses lugares. Verso 18, quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Não é um tempo de depender de comércio, não será um tempo de depender de provisões de dentro das cidades. Você tem que estar no campo já com tudo preparado. O conselho de Deus não é que você fuja na última hora, mas o último prazo para que você fuja é esse. Verso 19, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Pois se naqueles dias ainda houver grávidas que irão fugir, como irão fugir? Ou daquelas que estiverem amamentando, com essa dificuldade da gravidez ou de levar uma criança recém-nascida. Por isso que a fuga deve ser programada para antes, a saída para os lugares desertos. O povo de Deus deve preparar o seu lugar e deve pregar o evangelho enquanto o fim não vem. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. No inverno, um período em que se você deixar para fugir de última hora, não pode esperar. Você fugir em meio a atravessar lugares onde a água com certeza cria volumes, você não vai para lugares asfaltados. Então você atravessará lugares onde há volumes d'água. Então é um lugar aonde você não pode deixar para fugir, arriscando fugir num tempo de inverno. Ore para que não venha nesse tempo, nem no sábado. Bom, qual a importância teria o sábado em uma época em que as religiões falam que não precisa mais guardar o sábado? Na verdade, o povo de Deus que vai estar atento para os sinais de Deus e vai conseguir fugir, ele é um povo que é obediente, porque ele é um povo que vai ouvir a voz de Deus para que saiam desses lugares. Então, eles são obedientes. Se eles são obedientes, o próprio verso aqui enfatiza que eles também guardam. Eles têm uma preocupação com o dia sagrado que é dedicado a Deus. Verso 21, porque haverá então tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, durante esse tempo de tribulação, Deus não quer que seu povo fique no meio das grandes cidades ímpias, aonde as pragas cairão com maior potência. O conselho de Deus é ir para lugares retirados. Essa é a providência de Deus. Isso é o que o Apocalipse diz sobre lugar onde Deus a tem preparado para a alimentar.
Mateus 24, verso 8, mas todas estas coisas são princípios das dores. E Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Nós vemos no verso 8 os princípios das dores, e nós vemos no verso 21, aí o final das dores, um momento de maior tribulação. Esse momento os salvos não estarão sendo arrebatados para o céu de maneira alguma, pois os versos mais à frente enfatizam que o povo de Deus estará nesses momentos, mas estará sendo protegido, aqueles que deram ouvidos aos conselhos de Deus. No versículo 16 do capítulo 24 de Mateus, falou que a providência de Deus era que eles fugissem para os montes. No 18, quem estiver no campo não volte atrás. No verso 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Esse é um período em que o povo de Deus deve estar preparado. E no verso 21 afirmou que haverá uma grande aflição como nunca houve. E o verso 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Meus irmãos, os salvos estarão sendo sustentados pelas providências de Deus, nos lugares aonde Ele tem anunciado, como nós vimos aqui em Mateus. E o cuidado de Deus será para que essa tribulação não alcance os salvos. E por causa disso, Deus vai abreviar aqueles dias. Por causa dos escolhidos. Então, os escolhidos estarão aonde na época da tribulação? Logicamente, estarão no lugar onde a tribulação, se passar do limite, ela pode alcançar os salvos. Verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Neste momento dessa tribulação, alguém vai imperar aqui no planeta, dizendo o seu próprio Cristo. De maneira que enganaria, se possível, até os próprios eleitos, pois Jesus está aconselhando a eles. Quando vocês estiverem lá, não saiam, não vão atrás dele, não saiam do lugar onde Deus providenciou para vocês. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Será um momento em que as forças do mal atuarão com um poder incrível, falsificando o nome de Cristo e os milagres de Cristo. E no verso 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Será por esse motivo. Os milagres serão tamanho grande, que seria uma isca muito grande as pessoas pensarem que chegou o momento da volta do Senhor. Mas a volta do Senhor, aqueles que conhecem, sabem que todo olho verá. Anjos virão tocando trombetas. E não precisará você se deslocar de um lugar para o outro para encontrar com o Senhor, pois os próprios anjos virão para levar as pessoas. Verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitos pegam esse texto e dizem, viu só? A vinda do Senhor é como um relâmpago. E eles falam que a vinda do Senhor será rápido como um relâmpago. Mas o texto aqui não está dizendo que será rápido como um relâmpago. O texto aqui está dizendo, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra. O texto está falando de visibilidade, que ele se mostra de um lado ao outro do céu. Ele não está falando na velocidade que ele se move, mas a maneira como ele se mostra clara, visível, de um lado ao outro do céu. Dessa maneira, os que pregam arrebatamento secreto estão distorcendo completamente, destroçando o texto. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Meus irmãos, depois da aflição, depois da tribulação daqueles dias, ainda acontecerá de maneira muito forte esse sinal, esse momento em que a própria natureza tocará a trombeta para que o Senhor Jesus apareça. E no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Nesse momento em que o sol não dará sua claridade, a lua também, a vinda do Senhor será algo magnífico, será aquilo de mais brilhante que já apareceu ou apareceria no céu. Satanás antes falsificou a vinda do Senhor Jesus, como nós vimos nos versos anteriores. Mas agora, os próprios astros diminuirão o seu brilho para que o brilho do Senhor seja sobremaneira sobrenatural.
E no verso 31, como nós já lemos, os anjos virão para levar os salvos. Meus irmãos, o fato de, ao terminar de pregar o Evangelho, o Senhor não vir de imediato, é muito semelhante aos dias de Noé. Pois no verso 37 Jesus falou: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus mandou nós observarmos como que se cumpriu os dias de Noé, para que nós entendamos como se cumprirá o fim da pregação do Evangelho aqui. Gênesis 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Deus manda Noé entrar na arca e o dilúvio não vem de imediato. Verso 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Durante 7 dias, as portas da arca permaneceram fechadas. Diz também o restante dos versos bíblicos que o Senhor fechou por fora. Quem estava fora não teria mais a possibilidade de entrar. E quem estava dentro não poderia mais sair. Desta mesma maneira, Mateus 24,14 faz uma separação entre os salvos e os ímpios, onde os salvos estarão seguros nos desertos e os ímpios estarão perdidos dentro das cidades. Vamos ver agora os textos sobre o anticristo. Nós vamos agora ver de forma bem clara que o anticristo ele atuará justamente antes do momento do aparecimento do Senhor Jesus. Ele atuará justamente no período em que o povo se retirou para os lugares vazios, para os desertos, e ele atuará enganando as nações. Segundo Tessalonicenses 2, verso 1, está escrito: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento. Não esqueça facilmente. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo, em várias cartas, ele afirma que a vinda do Senhor está próxima. Só que ele agora vai citar 2 eventos importantes que acontecerão antes da vinda do Senhor Jesus. 2 eventos que acontecerão antes da volta do Senhor Jesus, que a maioria da cristandade fala que não vai acontecer antes. Mas olha o que é que Paulo diz. Como ele falou aqui, que não pense que o dia está próximo, pois precisa acontecer ainda alguns eventos. Verso 3 diz quais são esses 2 eventos. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia seria as pessoas se desligarem da palavra de Deus e fazerem a sua religião da sua própria maneira. A apostasia também é aquele que desacredita de Deus e se aparta de tudo o que é referente a Deus. O homem do pecado seria o anticristo. E no verso 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O próprio Papa ele vai tomar essa posição, ele vai conseguir muito prestígio aqui no planeta, entre a ONU, entre Estados Unidos, entre as nações, e chegará um momento que ele vai requerer adoração a ele mesmo. E agora vós sabeis que o que detém, para que a seu tempo seja manifestado. Mas o que é que detém ele mesmo? Verso 7. Porque já o ministério da injustiça opera, mas somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse que do meio seja tirado? Vamos examinar os textos. Numa outra tradução aqui, a Bíblia literal do texto tradicional de 2009 fala o seguinte: porque o ministério do desprezo às leis já efetivamente opera, somente a ele que agora o está detendo, até que ele seja tirado para fora do meio. O ministério da iniquidade agora aqui é chamado de o ministério do desprezo às leis. Nós temos visto aí as religiões aceitarem aborto, aceitarem casamentos que Deus nunca aceitou, casamentos homossexuais. Nós vemos também todas as leis de Deus serem desprezadas. Mas aqui no mesmo texto ainda fala que há um que está detendo, até que do meio seja tirado. Quem é esse que está detendo? Que o anticristo
continue ou coloque em prática sua obra. O verso 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Essa palavra apostasia, nesta outra tradução, diz assim: que ninguém vos engane segundo maneira nenhuma, porque não será assim sem que primeiramente venha a retirada dos crentes e tenha sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui fala que tem que haver a retirada dos crentes. E alguns dizem, olha aí, o arrebatamento. Primeiro os crentes vão ter que ser retirados. Meus irmãos, ser retirado para onde? Apocalipse diz que eles têm que ir para o deserto. Mateus fala que eles vão ter que fugir para os lugares longe das cidades. E serão multidões revoltadas, que matarão e perseguirão o povo de Deus. O povo de Deus vai ter que se retirar. Eles vão terminar de pregar o evangelho. Não precisa pregar mais. Vão ter que se retirar. E então aparecerá o homem do pecado. E Jesus fala, se aparecer alguém aí falando que é Cristo, não saiam, não voltem atrás. Então, nesta outra tradução, a palavra apostasia não é bem apostasia, já é uma outra coisa. É a retirada dos crentes, a saída, porque o que está detendo, que o ministério do mal funde o seu trono, impõe as suas leis finais agora sobre todo mundo, é porque há um povo ainda que está no meio das nações, pregando o evangelho. E quando esse povo terminar de pregar, que for tirado, então o inimigo irá concluir a sua obra maligna. Apocalipse 18:4 também vem reforçar essa tese dessa tradução, que diz, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Quem permanecer nessas cidades serão obrigados por lei a praticarem essas leis, que são leis que desonram a Deus. E aí onde a palavra de Deus fala para que o povo de Deus saia do meio deles. Assim como nos dias de Ló. Ló teve que ser tirado do meio da cidade. Então será revelado aquele desprezador da lei. Nessa tradução fica muito claro, desprezador da lei. Alguém nesse mundo vai se levantar querendo ser o próprio Deus, querendo ser santo, mas ele na verdade despreza as leis de Deus, né? E aí vai chegar o momento em que ele vai ser revelado, a quem o Senhor consumirá pelo sopro da sua boca e anulará pelo esplendor da sua vinda. Então a Bíblia afirma que ele será destruído na vinda do Senhor. Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. E no verso 15 mostra que o fim era da pregação do evangelho, pois quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Eu gosto de fazer uma explicação bem direta e simples sobre esse lugar santo. Há alguém hoje no mundo que se diz vossa santidade, então ele está ocupando um lugar santo, o qual não lhe pertence. E ele logo vai assumir poderes especiais que as nações o darão. E esse será o momento em que o povo de Deus deve já ter pregado o evangelho e já deve ter o seu lugar preparado longe dos grandes centros. Pois nas grandes cidades, as leis que vão imperar são leis que nos obrigam a pecar contra Deus. Assim como foi nos dias de Daniel, aonde o rei colocou ali leis que faziam com que o povo que fosse obediente a Deus desonrasse a Deus, adorasse um outro. Também as leis dos últimos dias chegarão a esse ponto e já estão chegando, sim, já chegaram a fazer com que essas leis desonrem o próprio Deus. Como viver numa sociedade onde você vai ser um fora da lei? A opção que nós teremos é sair das cidades. Que Deus vos abençoe, que vocês possam até rever os vídeos dessa série para que possam entender esse importante tema, a ressurreição. Deus vos abençoe em nome de Jesus.